Oi, oi, que bom que você veio para a nossa aula de hoje, que vamos falar sobre o caseado. O caseado é essa barrinha aqui, ó, a primeira carreira que a gente fala no crochê, quando a gente quer passar uma barrinha, um barrado, né, numa toalha de pano de prato, uma toalha de louça, não sei como é que você chama aí. Aqui, geralmente, a gente fala toalha de louça. Então, essa primeira carreira aqui, onde vai contornando a toalhinha, a bainha da toalha, a gente chama de caseado. E é essa primeira carreira que a gente sempre faz, passa aqui na toalhinha, ó, eu tenho uma toalhinha aqui apenas com a bainha. Então, o primeiro passo para a gente fazer um barradinho aqui na toalha de louça ou em qualquer toalha, a gente passa esse caseado aqui, que é a primeira carreira aonde faz um contorno aqui na bainha, né? Então, é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Se você tem interesse em aprender sobre crochê e os pontos básicos, a gente já tem vários vídeos aqui, uma sequência, um mini curso para você que não sabe nada, está começando a fazer crochê do zero. E eu recomendo que você assista, então, vou deixar aqui no card e também aqui nos comentários, na descrição. Dá uma olhadinha que sempre tem muita dica legal aqui sobre crochê. Aqui, vamos imaginar que eu tenho uma toalhinha de pano de prato. E aqui é a bainha da minha toalhinha, tá? Essa aqui é a bainha da minha toalha. Quando a gente vai fazer um caseado, a gente quer que esse caseado faça o contorno aqui na barra da minha toalha, né? E aí, a gente sempre vai fazer assim. Eu sempre inicio da seguinte maneira: eu faço um primeiro ponto aqui na diagonal, e aí eu arremato aqui na pontinha da minha toalha. Esse arremate, a gente faz um furinho aqui na pontinha da toalha e passa a linha aqui por dentro e acaba fazendo o primeiro ponto. E assim a gente vai fazer aqui a seguir, tá? Depois desse primeiro ponto feito, a gente sempre vai fazer o caseado com pontos correntes. Então, a gente vai ter aqui alguns pontos correntes, geralmente são 3 pontos correntes, e a gente faz um ponto baixo que vai arrematar esse aqui. E aí, faz o nosso primeiro caseado. O próximo caseado segue a mesma sequência, a gente pode continuar fazendo, por exemplo, mais 3 pontos correntes, e daí vamos arrematar com um ponto baixo. E aí, a gente arremata aqui e faz um próximo caseado. E assim, a gente vai seguindo, ponto corrente, ponto baixo, ponto corrente, ponto baixo. E assim, a gente vai fazendo o caseado, tá vendo como já tá surgindo um desenho? Só que a gente vai fazer isso com a agulha e os pontos de crochê que a gente já aprendeu lá no nosso mini curso. Já tô pressupondo aqui que você já viu as aulas. Novamente, vou deixar aqui no card e aqui na descrição para você assistir e entender melhor se você não está entendendo o que eu tô falando aqui, de ponto corrente, ponto baixo. E aí, você vai entender bem melhor, tá? Então, é isso aqui que a gente vai estar fazendo agora lá na prática. Já deixa o seu like se você gostou desse desenho, que se elucidou bem para você como é que a gente vai estar fazendo lá na toalha. Mais uma dica: múltiplos, né? Aqui eu tenho 4 caseados. Quer dizer que aqui a gente pode dizer que eu tenho 4 caseados, né? Se eu quiser fazer múltiplos de 4, como é que a gente vai fazer? Eu vou estar sempre contando de 4 em 4. Então, aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho que fazer mais 4. Então, eu vou estar fazendo um caseado, 2 caseados, 3 caseados. E aqui no final da toalha, eu tenho que acabar com 4 caseados, tá? Ó, eu sou obrigada a terminar aqui com 4. 1, 2, 3, 4. Se acabar com 3, já vai estar errado. Se acabar com 2, também vai estar errado. Se acabar com 5, também vai estar errado. Se o múltiplo tem que ser de 4, eu vou ter que sempre contar de 4 em 4. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui foi o primeiro múltiplo de 4. 1, 2, 3, 4. O segundo múltiplo de 4. E se eu tivesse que continuar aqui, eu teria que fazer mais 4. Porque o múltiplo é de 4. Se fosse múltiplo de 5, eu teria que contar de 5 em 5. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5. O meu múltiplo de 5 seria aqui.
tá? E aí, daqui pra frente, eu teria que contar mais 5. Então, 1, 2, 3, eu teria que ter mais 2 aqui, ó. Pra dar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, teria que terminar aqui. E isso a gente ajusta lá na hora de fazer. Então, vamos lá pra prática fazer na toalha. Então, pra gente iniciar aqui, a primeira coisa que você vai precisar é de um barbante, uma agulha para fazer crochê, claro, você já deve saber. Estou partindo aqui do pressuposto que você já assistiu o nosso mini curso, que você já entende um pouco sobre crochê, você quer começar aqui a fazer o crochê no seu pano de prato. Então, e que você também já tem o seu pano de prato, né? Vou deixar aqui na descrição também uma recomendação de pano de prato que você consegue olhar aí, pesquisar melhor, você vai receber na sua casa, assim como agulha, linha, tudo você consegue receber pela internet na sua casa. Então, se você estiver precisando para iniciar o seu crochê, dá uma olhada aqui na descrição que vai ter várias dicas legais, tá bom? Agora, vamos começar aqui. A gente sempre vai iniciar da direita para a esquerda. Então, eu vou começar o meu barrado aqui, o meu caseado, aqui da direita para a esquerda. Eu sempre inicio tirando aqui a linha, um pouco de linha do cone. Como eu já expliquei lá no mini curso, eu não tiro muita linha para ela não ficar enrolando. Então, conforme eu vou fazendo o trabalho, eu vou tirando um pouco mais de linha do cone. Então, só para iniciar, tirei um pouco de linha aqui. Eu vou deixar um espaço bem grande. E aí, eu vou passar ela aqui no meu dedo como um passador, segurar com o polegar, tá? Então, ela tem uma sobra bem grande aqui, ó, até o início da linha. E aqui, onde passa por trás, ela vai até no meu cone, tá? Então, aqui, passei a primeira linha aqui no meu passador, meu dedo. Vou colocar o meu pano de prato aqui em cima e vou segurar com o polegar também. Então, eu tenho meu passador de linha aqui atrás e o meu trabalho que eu vou fazer aqui na frente, tá? Eu vou começar pelo cantinho aqui, ó, da bainha da minha toalha. Então, aqui eu vou passar o caseado, tá bom? Eu vou começar colocando a agulha bem no cantinho aqui da bainha, ó, aonde se encontram as bainhas que vêm da lateral e aqui em cima da toalha. Então, eu vou fazer um furinho aqui com a minha agulha bem no cantinho, vou lá atrás, laço a linha ali no meu passador e puxo pra frente aqui da toalha, ó, fiz uma argolinha na minha agulha. Agora, essa argolinha, aqui atrás eu já posso pegar, lembra aquela sobra de linha que eu tinha? Agora, eu vou juntar essas duas linhas e vou fazer elas duas passarem por cima do meu dedo como meu passador. Então, agora, as duas linhas que eu tinha ali atrás estão passando aqui no meu passador, ó. Tanto a que vinha do cone, como aquela do início, tá? As duas estão aqui, ó. Tá vendo? E agora, eu vou trabalhar com elas duas. Essa aqui, eu puxo um pouquinho aqui até na altura da minha bainha. E aqui, bem no cantinho da bainha, a gente vai fazer um furinho com a agulha. E vamos atravessar aqui, meio que em linha reta. Dá um trabalhinho mesmo, ó. Atravessei a minha agulha bem no cantinho da toalha. E lá atrás, eu vou buscar a laçada com aquelas duas linhas que eu tinha. Tá vendo? Estou puxando aqui as duas linhas juntas e vou atravessar nesse furinho que eu fiz da toalha aqui, fazendo uma nova laçada na minha agulha. Então, tenho essa e agora eu tô puxando ali de trás as duas linhas pra dentro da minha agulha. Então, agora aqui, ó, eu tenho a primeira laçada que veio lá de baixo, ó, essa que veio aqui de baixo, e as duas que eu atravessei ali no cantinho da minha toalha. Agora, eu vou fazer o quê? Vou lá atrás e vou buscar uma nova laçada e arrematar essas duas laçadas aqui, como um ponto baixo que a gente viu lá no mini curso. Então, eu vou arrematar aqui. E aí, eu formei o meu primeiro ponto. Ó. Tá aí o meu primeiro ponto. E já está iniciada o meu caseado, tá?
Agora aqui, o ideal é que a gente faça ponto corrente. Então, a gente vai fazer vários pontos correntes até que fique aqui, eu consiga atravessar a minha linha aqui abaixo em linha reta. Porque o caseado nada mais é do que ponto baixo, tá? Esse caseado que a gente faz aqui é como se fosse um ponto baixo, mas com a linha bem esticada, quer ver? Aqui nós vamos fazer, em média, 3 pontos correntes. Então, vamos lá atrás, buscamos a linha laçada, passa por dentro, um ponto corrente. Novamente, 2 pontos correntes. Novamente, 3 pontos correntes. Aqui, a gente pode fazer uma medição dessa forma. Coloco meu ponto corrente bem rente aqui a bainha e alinho a agulha aqui embaixo. Tá vendo como ela tá ficando bem reta? Então, aqui eu já consigo puxar uma linha, assim como eu fiz aqui, ó, que ficou na diagonal, mas agora eu vou puxar em linha reta. Então, agora aqui eu consigo colocar a minha agulha, ó, no mesmo ponto do primeiro furinho que eu fiz. Aqui, eu atravesso a minha agulha lá atrás novamente, puxo uma laçada aqui pro cantinho, e agora eu puxo essa linha até lá em cima na minha bainha. E agora é a parte do ponto baixo, ó, porque eu tenho 2 laçadas na minha agulha, e vou lá atrás e busco uma terceira para arrematar aqui tudo. E aí, eu terminei meu primeiro caseado. Tá vendo que aqui, ó, tem um erro no meu caseado? Essa argolinha aqui, ó, ela ficou bem grande, tá vendo? Isso pode acontecer aí com você também, se você estiver iniciando. Por que que ficou assim? Porque eu deixei sobrar demais na minha agulha. Vou fazer novamente e você vai perceber, ó. Aqui a gente vai desmanchar. Vou puxando aqui por trás. Coloco a minha agulha aqui pra não desmanchar tanto. Aqui atrás eu continuo com as 2 linhas ainda, tá? Eu vou fazer esse trabalho com essas 2 linhas até terminar. Aqui, ó, eu não posso deixar a minha argola que tá na agulha tão solta, por isso que ficou tão frouxo o ponto, porque eu deixei muito solta. Então, eu tenho que cuidar pra ficar sempre justinha na ponta da minha agulha. E isso a gente faz com esse dedo passador aqui, ó. A gente sempre segura justinha a linha, e aí, essa linha fica justinha na minha agulha também. Então, aqui, quando eu vou lá embaixo buscar, colocar minha agulha no buraquinho, para buscar a linha que vem lá de trás, eu não posso soltar muito essa linha que tá no dedo aqui, porque senão eu acabo soltando a linha que tá na agulha também, ó. Vou puxar aqui, você vai entender. Ó, tá vendo como eu tô mantendo a linha bem apertadinha aqui, ó? E esse ponto que tá na minha agulha de antes já, ele não fica solto, porque eu tô segurando ele firme. Então, o único ponto que eu tenho que puxar é esse que tá vindo agora da agulha. Esse que já tava anterior, eu tenho que manter ele apertadinho aqui, ó. E aí, agora sim, eu vou lá atrás, busco a linha e passo por dentro dos 2 aqui. 1, 2. E aí, finalizei o caseado. Agora, ele ficou bem mais justinho. Tá vendo a diferença? Como ele ficou mais justinho esse último ponto corrente, porque eu tenho que ir segurando antes, não posso soltar tanto o ponto. Acho que deu pra entender bem. Vamos fazer mais um. Aqui eu fiz 3 pontos correntes, né? Ó, se você perceber, sobrou uma pontinha aqui. Tá vendo? Essa pontinha de linha aqui é aquela primeira do nosso arremate. Então, enquanto eu fui fazendo esse primeiro caseado aqui, a linha da ponta já foi arrematando. Então, essa ponta de linha aqui, eu posso cortar depois, porque ela já ficou toda trançada aqui no meio desses pontos correntes que a gente foi fazendo. Então, aqui eu não tenho mais que fazer nó, não preciso mais arrematar nada, é só cortar essa pontinha de linha aqui. Agora, aqui a gente vai seguir fazendo o nosso caseado, que são pontos correntes, e depois a gente arremata com um ponto baixo. Então, aqui eu vou fazer um ponto corrente, 2 pontos correntes, 3 pontos correntes. Na hora de arrematar aqui com um ponto baixo, ó, na bainha, eu posso estar sempre fazendo
essa medição aqui com a minha agulha em linha reta, ó. E aí, aqui é onde eu vou colocar a pontinha da minha agulha, passar por trás, vou lá atrás, busco uma laçada. E aí, eu tenho que cuidar com o quê? Pra não deixar folgar essa linha aqui, ó. Não deixar folgar esse ponto aqui que já tá na minha agulha. A única coisa que eu preciso fazer é puxar a linha que vem aqui na segunda parte, ó. Eu vou puxar aqui até chegar na ponta da minha agulha. Mas esse ponto aqui eu não posso deixar afrouxar. E aí, agora, é só arrematar aqui com uma laçada lá de trás, que vem e passa por dentro das duas. Que nada mais é que o nosso ponto baixo, né? Então, aqui eu tenho o meu segundo caseado, ó. Vamos fazer mais um. Então, nós temos uma corrente, duas correntes, três correntes. Aqui eu faço a medição com a minha agulha em linha reta, coloco a minha agulha aqui, vou lá atrás, puxo a laçada, trago essa laçada até na pontinha da minha bainha. Tenho que soltar essa laçada pra ela não ficar a bainha amontoada, né? Tá vendo como eu tô ajustando? Se eu deixar muito apertado, vai dobrar minha bainha dessa forma. Não posso, eu tenho que levar essa minha linha até lá em cima pra minha bainha ficar soltinha, assim, ó. E aí, então, só depois disso que eu vou arrematar. E aí, aqui, nós temos o nosso terceiro caseado. Então, cada pontinho desse é um caseado. Ó, um ponto corrente, dois pontos correntes, três pontos correntes. Aqui, eu coloco mais ou menos a agulha onde eu imagino que tem que ser. Vou lá atrás, busco a laçada, puxo até lá em cima da minha bainha e aí arremato. Se eu ver que ficou torto, eu tenho que desmanchar e fazer de novo, claro. E é assim, a gente vai fazendo devagarinho até o final do barrado todo, lá no final da bainha. E aí, lá, ou a gente faz o arremate e termina, ou começa aqui o barradinho que a gente deseja fazer. Esse barradinho aqui já tem vídeo no canal, então, vou deixar aqui pra você assistir e continuar fazendo esse barradinho lindo, tá? Pra esse barradinho, cada curvinha dessa, olha quantos caseados tem. Eu preciso de um caseado, dois caseados, três caseados, quatro caseados, 5 caseados. Olha, eu preciso de 5 caseados para conseguir fazer uma curvinha dessa. Então, quer dizer que para fazer esse barradinho, a gente chama de múltiplos de 5. Você vai encontrar aí em vídeos do YouTube, em gráficos, em receitas. Quando marca assim, múltiplos de 5, quer dizer isso, que a gente precisa de 5 caseados para conseguir fazer um desenho. Um desenho aqui, uma curvinha dessa. Então, eu tenho que fazer o quê? Aqui no meu novo caseado aqui, se eu quero fazer aquele desenho lá, né? Ó, como é que eu vou contar os múltiplos de 5? Aqui eu tenho um caseado, 2, 3, 4 caseados. Quer dizer que eu preciso de mais um caseado para conseguir fazer um desenho. Então, vamos fazer aqui mais um caseado. 1, 2, 3 pontos correntes. A gente coloca aqui, puxa o ponto lá de trás, ajeita a bainha. E aí, faz o arremate. Quer dizer que agora eu consigo já fazer um desenho daquele, ó. 1, 2, 3, 4, 5 caseados. Como a gente pretende fazer o desenho certinho e chegar aqui no final e acabar com aquela curvinha direitinha, não acabar com a curvinha na metade, ó. Tá vendo essa curvinha aqui? Eu quero que termine lá no final da minha toalha, ó, com a curvinha certinha e não com a curvinha pela metade. Assim, por exemplo.
Então, a gente precisa de múltiplos de 5. O que quer dizer isso? Que a gente vai fazer sempre 5 caseados. Aqui eu faço 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. E quando chegar aqui no final, eu vou ter que fazer mais 5, vai ter que acabar em 5 aqui, para mim conseguir fazer a curvinha certinha no final. Se acabar em 4 aqui, fui fazendo 5, mais 5, mais 5, mais 5. Depois chegou aqui no final, eu consegui fazer só 4. Quer dizer que já não vai dar certo. Eu vou ter que diminuir um pouco esse meu caseado para conseguir fazer 5 caseados. Isso que significa múltiplos de 5. Então, a gente vai fazendo de 5 em 5. Fiz 5, agora aqui eu faço mais 5, depois eu vou fazer mais 5, e depois eu vou fazer mais 5, mais 5, e assim por diante. E quando chegar aqui no final, eu tenho que terminar com 5 caseados certinho. Não pode terminar com 4, não pode terminar com 3, não pode terminar com 6, tem que terminar com 5, para que eu consiga aqui no final, conseguir fazer essa curvinha certinha e terminar aqui, ó, no final da toalha. Tá bom? Então, agora, você já pode clicar no vídeo aqui ao lado e ir direto para assistir a continuação desse barradinho lindo, que você vai ver a aula completa aqui.